Carol, bom dia. Oi, Fê, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Fê, queria te agradecer muito pelo convite, viu, de abrir esse espaço para a gente criar essa troca, isso é muito importante. E eu queria te agradecer justamente porque você tem uma contribuição aí muito especial da minha migração para o digital, então você foi uma inspiração mesmo e é muito bom poder trocar isso com você. Ah, fico feliz, muito feliz. Eu fiquei muito feliz de te receber por aqui, principalmente porque um dos assuntos que a gente vai conversar também é a questão do digital. E eu Uhum. fico feliz de saber, esse mundo digital é muito engraçado, né? A gente vai tendo contato com várias pessoas e às vezes a gente nem sabe, né, da importância de algum momento que passou aí na vida de alguém. Então, eu fico feliz de você vir aqui dividir isso comigo. Muito obrigada, viu, Carol? Imagina, Fê, imagina, era uma obrigação mesmo eu agradecer, porque eu digo assim, que no digital, os nossos perfis são como as nossas casas, né? E você cuidou muito bem da sua. Então, eu acho que o jeito que você transmite o conhecimento de uma forma leve, conquista mesmo. E a gente vai se inspirando. Eu quero, quando eu sinto a importância de ouvir você falando, olha, isso é uma ponte para prospecção de clientes e tudo mais, e a gente faz parte da nossa profissão, a gente entender que o mundo mudou e que a gente tem que mudar junto com ele, né? Se adaptar. Então, então é muito importante você inspirar outras pessoas. Eu também quero, né, mais pra frente ser essa inspiração, porque eu sei como é importante você ouvir isso, ainda mais quando você é jovem advogado, que é um pouco Com do tema do que a certeza. gente vai falar hoje, né? Carol, mas para a gente começar, eu queria que você Uhum. se apresentasse um pouquinho aqui para os meus seguidores. Eu queria que você contasse de onde você é e há quanto tempo você está advogando. Eu sou de São Paulo, capital, e eu tô advogando há 1 ano e 2 meses. Acho Um ano e que 2 meses. isso, isso. E, Carol, você me conta, você teve alguma experiência de estagiar na faculdade? Como que foi essa etapa para Tive, você? tive. O meu primeiro estágio foi no gabinete de um juiz da vara de família e sucessões. E aí eu gostei bastante, eu aprendi muito, principalmente a entender o olhar do magistrado, de saber o que ele quer ler, o que ele não quer ler, aquilo que ele elogia, ele fala, nossa, olha como é uma petição de um advogado que entende que a gente tem milhões para ler no dia, o que fazer, o que não fazer, me deu muita base, foi ótimo. E depois, anos depois, eu fui para a Defensoria Pública numa vara criminal, e aí eu me apaixonei pelo direito Ah, criminal, e aí não tem aconteceu. como passar pela Defensoria Pública e não se apaixonar pela área criminal. Nossa, foi assim. E eu tive uma sorte de ter, assim, dois chefes durante o estágio que eles foram, assim, grandes professores. Eles me ensinaram muito, 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 muito. E o da defensoria era maravilhoso. Então, assim, foi uma troca muito boa. Eu tenho amizade com os estagiários até hoje, então, assim, foi muito bom. E aí eu me apaixonei pelo direito criminal, não teve como, não teve como. Você acha que foi isso que motivou você a iniciar na advocacia e atuar na parte criminal? Ah, foi, com certeza, com certeza. Porque eu tinha estudado para fazer a segunda fase da prova em penal. E aí não tem jeito, você acaba emergindo ali na prática, mesmo que teórica em si, né? Mas aí não teve como, foi uma coisa natural. Eu lembro também que quando eu fiz estágio na Defensoria Pública, né? E você também deve ter sido assim, mas quando você faz estágio na Defensoria e que você se forma, você pode ficar até 6 meses depois de formada, né? Isso. E aí que na verdade, eu passei na UAB, eu ainda estava na faculdade. E eu lembro que aí eu fiz penal também, né? Aí na segunda fase, eu me dava uma vontade de rir na hora que eu fui pegar a prova, porque caiu memoriais e tráfico. Era praticamente o que eu fazia todos os dias na Defensoria Pública. Nossa, Memoriais e tráfico. Era tipo 5 tráficos sim. por dia. Aí eu falei assim, meu Deus, não acredito, deve ser mentira que tá caindo memoriais e tráfico. Eu Uhum. faço isso todos os dias. Então o estágio me ajudou bastante nessa questão aí também da segunda fase da UAB. Sim, é maravilhoso. É incrível. A base que dá, assim, e eu não estagiei em escritório, nenhum dos meus foi sempre em órgão público, mas eu sinto que me deu uma base para segurar a entender como se estrutura, né, um escritório e, assim, pegar realmente umas coisas que você não pega na faculdade, né? Tem que ser estágio, mas Sim. tem que ser você ali mesmo. Não tem jeito. Eu tava conversando com uma colega no direct, 2 minutinhos antes de entrar aqui pra live, eu nem sei se ela tá aqui. Se ela tiver, ela me dá um oi. E ela tava desanimada. Eu acho que ela não tá aqui não, porque ela não falou oi.
Mas ela estava se sentindo desanimada porque ela falou assim: ah, eu só fiz estágio em órgãos públicos, eu não vou conseguir entrar e iniciar na advocacia. Aí eu falei para ela, eu também só fiz estágio em órgãos públicos, tem gente que nem faz. Então, Uhum. isso não é impeditivo. Por exemplo, eu comecei na advocacia totalmente despreparada para gerir um escritório, né? Eu tinha o que a experiência de ter estagiado na defensoria pública, tinha muito conhecimento que eu peguei dos defensores. Contudo, quando você começa na advocacia, é só você e você. Você não tem mais o seu chefe lá para poder corrigir as suas peças, para dizer, Fernando, isso aqui é umas alegações sinais que você vai fazer. Fernando, isso aqui é um recurso. Como captar clientes? Ninguém ensina nada. Então a gente meio que aprende na raça, né? Você vai errando, você vai ajustando, até você formar o seu método de atuação. Então não Exato. tem porquê, eu só fiz estágio em órgão público, não vai dar certo, eu não fiz estágio. Tem caminho para tudo. É. Que é o que eu sempre digo, né? O mais importante é a prática. Por exemplo, esse contato que você dá para eles no seu nicho, né? Então, assim, isso é super importante, porque é um conhecimento que eles não vão ter. Você acha que eles, assim, vão sair da faculdade super preparados para responder a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é como prospectar o primeiro cliente na execução penal? Como Sim. conseguir? Porque o comecinho é muito difícil, né? O começo é muito difícil. Então, eu acho muito importante esses pequenos espaços que a gente tem aqui na internet para dar essas dicas, para compartilhar isso, porque isso faz toda a diferença para quem ouve e aplica, né? Olha que bacana isso que a Denise compartilhou. Não fiz estágio em nenhuma área jurídica e atuo 90% na execução penal. Não tenho escritório físico e aprendi nos tombos da vida a gerir minha profissão. Olha, a Denise não fez nenhum estágio na área jurídica, ela atua 90% com execução penal e ela não tem nem escritório físico. É Sim. o que ela falou, sinto que alguns advogados parecem esperar o momento perfeito. E não existe essa de momento perfeito, o momento é agora. Então, se você quer se posicionar, quer ter uma oportunidade, você tem que começar agora. Você não tem que esperar um emprego perfeito, você não tem que esperar o primeiro cliente aparecer para você se preparar, você tem que fazer o hoje. Até porque, né, Fê, tudo na vida é uma construção. Então, se a gente não der o primeiro passo, não subir o primeiro degrau, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Então, a gente tem que Sim. entender que é bem isso mesmo. A gente não vai conseguir planejar para tudo ser perfeito na hora certa. Se você já consegue imaginar a sala dos seus sonhos, onde você quer trabalhar, o dia inteiro, você tem que traçar uma meta para chegar até ela, porque senão as coisas não acontecem, né? Mas Olha o que a Denise falou, comecei a eu amei distribuir o comentário. imagens de cartões feitos no Word. Então, quem quer dá um jeito. Exato. Ela distribuiu cartões pelo Word. Carol, mas puxando um Sim. pouquinho de volta para você, me Uhum. conta uma coisa. Hoje você atua com execução penal? Eu tô começando. Porque o que aconteceu comigo? Bem no início, eu caí no erro, super erro, de achar que eu bancava ser generalista, que aquilo ia ser bom para mim. Uhum. Porque a gente cai na necessidade da nossa vida, da nossa rotina, e para fazer acontecer, a gente cai no pensamento super errado de que a gente tem que aceitar o que vier, quando na verdade a gente está perdendo tempo de se especializar. E aí, digamos que o meu primeiro ponto de virada foi eu decidir me especializar. Porque já era o que eu tinha a maior base de conhecimento, era uma coisa que eu tinha paixão o suficiente para me sentir interessada, para sempre estar acompanhando atualizações e tudo. Então eu parei um momento, refleti e entendi que era cômodo para mim e que também era melhor estrategicamente eu me especializar. Aí eu decidi, né, gerencio alguns outros processos mais um pouquinho complexos ainda que eu conseguia pegar, né, nesse começo, mas outras coisas acabei subestabelecendo para realmente conseguir focar no penal. Mas digamos que eu ainda estou na transição para entrar no subnicho, né? Eu entendi que o meu nicho era penal, mas para entrar no meu subnicho, que eu tenho duas grandes paixões, a execução penal e o tribunal do júri. Então eu tô me estruturando ainda e entendendo para onde esse caminho que eu vou escolher vai me levar. Então, assim, eu tô nesse momento justamente agora. Entendi. Deixa eu só ler aqui um comentário. Olha o que a Denise falou, ó. Colocava nos grupos da família, amigos, amigos dos amigos, grupos de tudo que é lugar, e aí consegui um cliente que precisou de mim. Eu sempre falo, você precisa só de um cliente. E deixa eu ver. Também, ó, a Rotina Criminal falou, também caí nesse erro. Fazia tudo, fiz até pós em graduação previdenciária. Pós-graduação em previdenciária. Uhum. E olha que fui apaixonado por direito penal.
até dava aula na biblioteca da faculdade. Fui totalmente infeliz em outras áreas. Finalmente tive foco e coragem de seguir na execução. Sim. A Mariana falou, Carol, as minhas paixões também são júri e execução. Muita gente se identificou com a sua história, a Mariana, mas na minha cidade a execução é mais escassa de profissionais. Olha quanta gente se identificou com a sua história, né? Era muito natural isso. Eu lembro, Carol, quando eu comecei, que eu achava que eu tinha que ser boa em tudo. Mesmo falando assim, eu vou ser criminalista, eu vou atuar com execução penal, sabe o que eu fazia? Eu criei um perfil no Instagram que não era esse perfil, era um outro perfil. E lá eu falava de todos os assuntos. Um dia eu falava de trabalhista, um dia eu falava de família, um dia eu falava de civil, porque eu falava assim, ó, o cliente tem que ver em mim que eu sou muito boa, que eu sei tudo, que eu sei todos os assuntos. E daí você não tem um foco. Então eu fiquei mais ou menos 6 meses patinando, atrapalhando o meu marketing digital. Até que eu falei, não, peraí, mas se eu só advogo nessa parte, por que eu tenho que falar de todos os outros assuntos? É o nosso medo de falar assim, eu atuo só com execução penal, eu faço só isso, e o medo de afastar pessoas. E não, quando você percebe que quanto mais você se posiciona naquela área, mais as pessoas vão te ver como referência, como especialista, vão associar você à área, e isso se torna muito positivo. Carol, hoje, quais são as maiores dificuldades que você encara na sua advocacia? Eu acho que eu encarei durante um tempo a dificuldade de entender que o meu escritório era como uma ilha isolada e eu tinha que construir pontes para que as pessoas viessem até mim. Porque a gente não está mais naquela época em que era só você ser graduado e ter ali, né, o seu diploma, que você já era o destaque, você já tinha autoridade suficiente. Essa época já passou. A gente está vindo para uma época em que a gente precisa, além de ser um bom profissional, parecer ser um bom profissional aqui, que é a maior avenida do mundo, né? A gente consegue se colocar à disposição na internet e ter essa coisa da captação de clientes de uma forma muito mais leve e educativa até, porque a gente, com o gatilho da reciprocidade, a gente troca muito e entrega muito, mas também recebe muito. Mas qual tinha sido sua pergunta mesmo? As dificuldades, né? Então, eu acho que eu enfrentei a dificuldade de entender como eu tinha que estruturar estrategicamente e de forma inteligente os meus canais de prospecção e a dificuldade de entender que a especialização é importantíssima. Porque se você não foca em uma coisa, você não se torna referência. Se você não foca em uma coisa, você não consegue nem ser bom, eu acredito, porque a gente não consegue. Até os médicos, eles têm especialidades. Eu não Porque o ia querer advogado que não a vai minha ter. mãe com um problema de coração fosse operada por um oftalmo. É uma questão até ética, sabe? A gente pensa, a gente está querendo demonstrar e criar autoridade para o cliente suficiente para ele acreditar que a gente tem como resolver o problema dele. Mas será que a gente tem? Porque tem advogados que eles ficam por muito tempo esperando o que você falou, o momento certo, para mudar seu foco, para criar uma estratégia de crescimento da carreira ou para se especializar, para virar a chave. Por quê? Porque fica muito preso naquele medo de, cara, isso é caráter alimentício para mim, os honorários. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, então eu não vou negar, não posso deixar passar. Deixa, né? Tenha paciência e assim, maturidade para entender que se você estudar, se você construir o saber, o resto vem. O dinheiro vira, a prosperidade vira uma consequência. Você vai com um propósito, né? Por exemplo, Com você, Fê, no certeza. seu caso, você consegue entender o impacto, né, da sua dedicação, de cada atendimento que você posta ali pra gente? Isso é muito importante para o propósito do seu negócio e para a gente, né, que somos inspirados com isso. Eu acho que as dificuldades foram essas, foi até eu entender assim que eu tinha que assumir riscos e ir contra as minhas crenças limitantes, até eu entender que eu tinha que seguir, que fazer o que tinha que ser feito. É isso. Perfeito. Acho que a Denise mandou um recadinho para você aqui, deixa eu ler. E quando as pessoas dizem que a gente está doida de ser específica. Vários advogados antigos da cidade não entendem o nicho da execução. A mudança da Carol é de uma coragem. Coragem mesmo, porque sair do generalista às vezes não é tão fácil. Exatamente. Enquanto você falava nessa questão do médico, eu lembrei de um exemplo que eu sempre dou. E é um exemplo real, não é um exemplo fictício. No ano passado, acho que vai fazer um ano, ou fez um ano, a minha mãe caiu da escada.
E ela caiu da escada e machucou as duas pernas. Então, a princípio, enfaixou, porque não sabia, fez raio-x, o médico tinha falado que ela quebrou as duas pernas, então ela ficou com a perna enfaixada, engessada, andando de cadeira de roda e tal. De repente, a gente buscou aqui na minha cidade um ortopedista que era especialista na parte de pé. O que eu quero dizer com isso? Assim como a gente tem na medicina ortopedista e um subnicho dentro da ortopedia, né? A gente também tem na advocacia, que é a área criminal, mas também tem um subnicho que é a execução. Moral da história, a gente procurou esse profissional que era ortopedista e especialista na parte de pé, e o que ele descobriu, fazendo o tratamento, o diagnóstico correto, porque ele era preparado para isso, que a minha mãe não precisaria fazer cirurgia nos dois pés. Vamos dizer assim, ele conseguiu fazer a cirurgia no pé que precisava, colocou placa, parafuso, mas com a expertise dele, ele conseguiu fazer um tratamento paliativo para minha mãe não ter que fazer cirurgia nos dois pés. Eu quero dizer que em todas as áreas tem essa questão da especialidade. E veja só, ele foi procurado porque a minha mãe quebrou as duas pernas e a gente viu nele a confiança para resolver. A gente não queria qualquer ortopedista. A gente queria um ortopedista que fosse especialista nessa parte do pé. Porque a confiança gera uma contratação. E meu pai estava disposto a pagar o preço que fosse para minha mãe não ter que fazer cirurgia nos dois pés. Imagina se ela tivesse que operar. Ela já anda meio assim de um pé, né? Que ela teve que pôr placa para A recuperação deve ser super difícil, né? Você operar os pés, imagina. Exatamente. Então, olha a importância de você ter um nicho cada vez mais Exato. especializado na sua área de atuação, né? Exatamente. Carol, hoje, quais são as estratégias que você considera que você coloca em prática para conseguir captação de clientes? E como tem sido isso? Qual que você percebeu que está dando mais resultado? Porque assim, a gente sabe também que é uma construção contínua, que a gente tem que fazer todos os dias, que a gente tem que correr atrás. Mas hoje, o que você encara que você tem feito? Olha, digamos que eu já testei alguns, assim, e o que mais me deu resultado, mas veja bem, não é me deu resultado só aplicando a estratégia. É me deu resultado eu também estando preparada para isso. O Google Ads, porque você tem que estar muito preparado para saber fazer um atendimento perfeito para você converter, senão você joga seu dinheiro no lixo. E as redes sociais. Parece clichê e parece que a gente está querendo, né, incutir um pensamento de venha todo mundo para o mundo digital, mas não, é muito real, é uma coisa que vai muito fluida. Foge um pouco do nosso controle, sabe? No bom sentido. Eu acho que se a gente se utiliza disso de uma forma correta, né? Então, essas duas hoje, com certeza, são as maiores. Mas o que eu acho que ainda fundamenta bem eu dizer que eu consigo agora ter estabelecido uma rotina de captação de clientes é entender de uma estratégia que eu acho que vai muito do interesse do teu público, que deve estar esperando também a execução penal, porque é isso que você entrega super bem pra gente, que é a questão do member get member, né? Aquela coisa do seu primeiro cliente, depois, logicamente, de você ter, né, garantido para ele bons resultados, te indicar para outros clientes. Que é uma coisa que na execução penal, assim como no mundo digital, pode dizer que vai de uma forma fluida, né? Porque as condições favorecem isso, né? Se você consegue transferir alguém que estava tendo um problema para uma outra unidade prisional e os colegas de cela entendem aquilo e precisam do mesmo serviço, eles vão querer. Você não vai nem precisar dizer, eles vão querer, eles precisam de você. É o que eu falo, né, para as pessoas. Se especialize e entenda que o mundo não para esperar a gente se especializar, as coisas estão acontecendo. Eles estão lá, né, em condições já declaradas, isso não é a gente, né, isso são órgãos superiores que já declararam que unidades prisionais ferem a direitos constitucionais. Então, eles estão lá, eles precisam da gente agora, não para depois. E aí a gente percebe que quando a gente não vai com o olho só no cifrão, a gente vai no propósito, tem uma coisa que auxilia a gente e que essa com certeza não está no nosso controle, a providência divina. Né? A gente não se torna alguém numa profissão só para angariar dinheiro e para a gente sustentar a construção da nossa vida. A gente tem que ser útil para a sociedade também, a gente tem que ser útil para a humanidade, né? Não, isso não é trabalho, porque o trabalho é sagrado nesse sentido. Com certeza, Carol. Oi? Eu não tô conseguindo ler aqui, o meu tá super atrasado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, e os comentários para aqui. Eu não sei porquê, mas quando faz de dois, a outra pessoa não consegue ver. Mas eu tô lendo aqui, não tá com comentário, não. É só tipo lindas, pondo Tá. palminha pro que você tá falando, show.
Comentários assim. O pessoal tá gostando. Legal, Rotina, depois né? palminha. E, Carol, é exatamente sobre isso, né? Eu falo que na execução penal a gente tem essa vantagem de você conseguir ser indicado de uma forma muito fluida, porque ali tem condenados precisando de você todos os dias. Eles já foram condenados, eles estão ali para poder cumprir a sua pena. É 5, 10 anos. Então, o seu papel é acompanhar o cumprimento dessas condenações e proporcionar o melhor, seja assistência, seja os benefícios da execução, seja tentando reduzir uma pena, modificar um regime. Enfim, é prestar tudo que for necessário para que aquela pena seja cumprida da forma mais humana possível. E aí, a partir do momento que você tem um único cliente, que você faz um bom trabalho para esse único cliente, ele vai naturalmente te indicar lá dentro. Uhum. Mas você também pode pedir que ele te indique. Você pode pedir que ele te indique, você pode pedir que ele, por exemplo, a cada cliente que você me indicar e esse cliente fechar comigo, a gente desconta R$ 200 do contrato. Então, isso também estimula que o cliente vá te indicando e você consegue fluir a sua prospecção de clientes, né? Nesse sentido. Com certeza, Fê. Carol, se você pudesse tomar um café comigo, você teria vontade Vamos de me lá. perguntar alguma coisa? Pode ser sobre carreira, captação, sobre execução? Sim, eu queria saber, Fê, quais foram as suas viradas de chave, sabe? Foi pensar assim, putz, não, quando eu entendi que, então, se eu atuava só com execução penal, eu não tinha por que eu não me posicionar dessa forma, e aí eu comecei a me posicionar e aí mudou, ou quando você decidiu se especializar, ou algum acontecimento, um evento pessoal que acabou te motivando para isso. Eu queria saber quais foram os seus pontos de virada que você enxerga quando olha para trás, quando você se vê aí tendo conquistado tudo que você já conquistou. Bom, eu posso dizer que tem um pouquinho de cada, Carol. Quando eu comecei, né, que eu falei para você que eu iria atuar na área criminal. E quando eu comecei também, eu não queria ser advogada. Eu falava assim, ó, eu vou atuar na área criminal porque é uma área que eu gosto, que eu tenho experiência do estágio, mas aí é para eu ter uma renda no começo, porque eu vou estudar para concurso público, eu estava destinada a estudar para defensoria pública. Então, a área criminal seria aquilo que me daria mais grana, né? Vamos dizer assim, porque eu Uhum. conseguiria me manter estudando. Pois bem, naquela época eu tinha a falsa ideia de que só o concurso me traria estabilidade, me traria felicidade, me traria segurança, enfim. Aí o que aconteceu? Peguei, fui tentando estudar para concurso e fui tentando advogar. Claro que eu não posso nem dizer que é vergonhoso isso que eu estudei para concurso. Você não consegue conciliar os estudos, infelizmente, do concurso para a advocacia. Porque Como não? começou a aparecer cliente, daí eu não consegui ir para concurso. Eu ficava lá 5 dias fazendo a mesma coisa do escritório, estudando, e eu não estava para concurso. Para concurso tem que dar direito ambiental, previdenciário, tributário, não sei o que, não sei o que, não. E aí você não tem o mesmo foco. Então é claro que eu fui patinando e logo eu desisti. E quando eu vi, eu estava mais concentrada na advocacia e percebi que a advocacia me traria os resultados que eu tanto buscava no concurso público. Eu não estou dizendo que eu comecei advogando ganhando mais do que um concurso, não é isso. Mas você percebe que na advocacia, quando você empreende, tem mês que você ganha mais, que isso compensa, outro mês você ganha menos. Só que num montante é muito mais do que você é num concurso público. Mas respondendo a sua pergunta, o momento da minha chave da virada foi quando eu decidi que eu não ia estudar mais para concurso. E mesmo eu dizendo assim, eu só quero execução, veja para mim a dificuldade. Eu falei para você que eu tive dificuldade de falar para todo mundo que eu era criminalista, mesmo sendo só criminalista. Eu achava que eu tinha que falar para todo mundo que eu era boa em tudo. Mesmo decidindo que seria execução penal, eu também nunca queria ficar falando para as pessoas que era execução. O que aconteceu? Nos meus primeiros clientes surgiu um caso da execução que ele foi condenado a uma pena de mais de 20 anos. Aí ele saiu, de repente ele teve que ir preso de novo. E fazendo os cálculos, eu descobri que tinha um erro na database. O juiz alterou a database e fez ele voltar para a cadeia. Então eu fiquei estudando o caso, descobri essa estratégia, né? Tanto que é importante uma database. E o pai dele estava com câncer no estômago. Aí eu falei assim, eu vou tirar esse menino. E foi um caso de repercussão. Eu não fiz a fase de conhecimento, mas foi um caso de repercussão, saiu no Fantástico, na época que os meninos foram condenados. Aí, na execução, a mãe me procurou porque conhecia. Eu sempre falo que vem do meio social, né? Então, me conhecia, indicaram, falaram que eu estava fazendo criminal execução, me indicou esse cliente. Pois bem, Carol, fui.
peticionei. Pensa no processo físico, que ia dar trabalho, aquele monte de volume, 20 anos de condenação, imagina cada condenação aí, um processo. Pois bem, fiz o pedido, consegui tirar o menino, ele ficou uma semana na rua com o pai veio e faleceu. Foi para mim uma vitória, porque eu consegui tirar ele lá de dentro uma semana. Se eu demorasse uma semana para conseguir o resultado do meu cliente, ele não tinha visto o pai dele. Então, para mim, foi uma conquista pessoal. Eu não estou falando financeira, foi uma conquista pessoal quando eu descobri a transformação que eu poderia fazer na vida de alguém. Aí eu falei, não, é execução penal. Eu vou focar agora só na execução porque eu quero ajudar outras pessoas como ele, né? E aí foi indo. Então, essa foi a virada de chave. E hoje, depois de 5 anos de advogada, eu olho para trás, eu vejo assim, ainda bem que eu não escolhi concurso. A liberdade para você empreender, de você fixar seus honorários, e com isso pode ser mais, menos, é uma liberdade sua. Você vai fazer a gestão do seu escritório. E muito mais do que isso, liberdade de tempo. Se eu estivesse no concurso público, eu ia ter que me limitar ao funcionalismo público, às regras, à hierarquia, a horários. Estando na advocacia, eu posso falar assim, não, hoje eu quero tirar esse final de semana para eu viajar. Hoje eu não quero trabalhar porque eu quero estar com os meus sobrinhos. É uma liberdade de tempo que você conquista. E isso estou falando hoje com 5 anos de advocacia, né? Eu já podendo fazer essas escolhas. E eu percebi que é algo que a gente busca também, que a partir do momento que eu me posicionei só com a execução penal, foi natural a prospecção vir nessa área. Por quê? Na parte criminal, quando as pessoas estão presas, elas estão juntos só condenados. Os presos provisórios ficam juntos e só os condenados ficam juntos. Então, é natural que a sua prospecção comece a vingar só de condenados. Porque condenados vão indicar condenados. E aí, a partir do momento que você vira referência, fala, não, eu quero a Fernanda porque ela só atuou com execução penal, já foi condenada, ela conseguiu diminuir minha pena, ela conseguiu progredir. Então, isso é muito positivo a partir do momento que as pessoas começam a te ver também como referência, que é esse movimento que você comentou aqui também. Sim. E isso tudo é resultado do posicionamento, né? Que é isso que a gente tá falando, de se especializar e tudo, ele não dá certo se a gente não se posiciona, porque as pessoas não sabem. A gente tem que se apresentar para que as pessoas entendam naquilo que nós somos bons, né? Não basta ser, tem que parecer ser. Falar exatamente. Eu achei isso. Você começou a live com essa frase, não basta ser, tem que parecer ser. E eu achei fantástico, Carol, fantástico. É. Mas é isso mesmo. Bom, eu tenho que fazer um atendimento agora virtual na penitenciária. Eu vou deixar uns minutinhos se você quiser deixar uma mensagem para algum colega advogado que está começando agora, pensando em desistir. Porque hoje você saltou, né, de uma menina generalista para uma menina que se posiciona. E foi um ato de muita coragem, como disse a Denise aqui nessa live. Então, como você hoje está muito mais segura do que aquela... E olha que eu não te conheço. Mas pela sua fala, pelo que você contou, hoje você está muito mais segura do que aquela Carol que começou. Então, qual conselho você daria para aqueles advogados que estão nos assistindo? Olha, se eu pudesse dar um conselho, seria justamente nisso que a gente está dizendo, ter coragem, mas eu não vou dizer só isso. Ter coragem para parar por um segundo e dedicar um tempo totalmente a si mesmo, para estruturar seus pensamentos em direção ao seu objetivo. Que eu digo assim, quando a gente não sabe direito, quando a gente tem uma ideia de onde a gente quer chegar, mas a gente não visualiza muito isso, qualquer caminho serve. Você tem que primeiro saber onde você quer chegar. Então, a minha primeira dica é, responda para si mesmo. Quem eu quero ser daqui 5 anos? Depois que você conseguir entender, não só pela vida profissional, né, em todas as áreas da sua vida, quem você quer ser daqui 5 anos? Quem você quer ser daqui 10? Depois você responde para si mesmo. E aí sim, ter a coragem de, depois que visualizar isso, sentir que você é capaz. Só que você tem que fazer o que você tem que fazer. Então, a minha dica é, visualiza aonde você quer chegar, traça as estratégias de como você vai chegar na direção que você quer e tenha coragem para acreditar em si, né? Eu tô no caminho, né, de me expor cada vez mais aqui nas redes sociais, mas a gente tem momentos que passam pensamentos negativos, né? A gente pensa, as pessoas esperam de nós uma formalidade para ter segurança, quando na verdade eu não quero ser o táxi que perdeu para Uber, sabe? Eu não quero ser o CD que perdeu para Spotify. Então eu tenho que entender que o mundo mudou e que eu tenho um objetivo na minha mente, que eu sei como eu quero chegar, porque eu tracei
a estratégia para isso. O que me falta só é coragem para seguir. Então é isso, tenham coragem, né? Para parar um minuto, ir para dentro de si, pensar onde quer chegar, estrategiar e ter coragem para ir para esse caminho. É isso.